telhado shingle é o mais utilizado no mundo. Isso não acontece por acaso e também não é por moda. Existe uma lógica por trás disso. O shingle ele se tornou dominante principalmente em países como os Estados Unidos, porque consegue equilibrar 3 coisas fundamentais. Por exemplo, desempenho técnico, previsibilidade e escala de aplicação. E esse equilíbrio é raro na construção civil. E desde a sua origem, o shingle foi desenvolvido para resolver problemas como esses, ou seja, segurança contra incêndio, excesso de peso nas estruturas, dificuldade de execução, ou seja, não nasceu como estética, nasceu como solução. Esse é o grande diferencial. Com o tempo, ele evoluiu, ele passou de uma telha para um sistema completo, um sistema industrializado, padronizado e atualmente altamente replicável. E é aqui que está o ponto importante. Não é um sistema simples, é um sistema como padrão muito bem definido. Isso é o shingle, sabe? Enquanto muitos telhados dependem de improviso, o shingle ele segue uma lógica clara de montagem, sabe? Com uma sequência definida, um processo conhecido e resultado previsível. Isso reduz erro, mas não elimina a necessidade de uma mão de obra qualificada e especializada, tá? E isso é fundamental entender. O que mais que eu posso dizer? Outro fator muito importante, decisivo, é a logística. O shingle, ele é leve, é modular, fácil de transportar e se adapta muito bem a diferentes tipos de obras, diferentes tipos de inclinação, sabe? É muito maleável nesse sentido. A instalação tende a ser mais organizada, muito mais limpa, mais produtiva, então tem muita rapidez quando executada corretamente, obviamente. Então isso traz essa facilidade. Agora, pensa comigo, um sistema que tem padrão, tem processo, tem previsibilidade, naturalmente ele ganha escala. Por isso que eu digo que ele é sempre muito mais rápido. Um outro ponto fundamental é a confiabilidade ao longo do tempo. O shingle ele trabalha com sobreposição, sabe? São múltiplas camadas, desde a base até o telhado. Ou seja, tem proteção redundante, então ela não tem aberturas. Isso entrega muita segurança no sistema, solta, né? Porque você tem ali a fibra de vidro fazendo o seu papel, você tem uma resistência mecânica muito mais forte. Então é um ponto importante entender, olhando para o Brasil, que hoje o telhado shingle ainda está muito associado ao alto padrão. Mas isso é uma característica do nosso mercado, porque no mundo ele já é um sistema amplamente utilizado em diferentes níveis de construção, não só no alto padrão. E isso acontece porque ele é versátil, então, ou seja, ele atende tanto diferentes propostas, diferentes estilos, mantendo o mesmo conceito de sistema. Você sendo bem especificado, você consegue colocar o shingle às vezes numa obra um pouco mais simples, porque ela vai ter menos estrutura, consequentemente menos estrutura no sentido de peso, então você acaba economizando ali, sabe? E é por isso que existe no fator do mercado, nos países onde o shingle domina, toda a cadeia foi construída em torno dos fabricantes, ou seja, tem normas técnicas, mão de obra especializada, então é algo muito consolidado, sabe? E isso é o que faz a diferença. O sistema, ele funciona, o mercado confia e ele mantém o padrão. Então acho que a palavra que fica ele é muito bem estruturado. E por isso que o telhado shingle é o mais utilizado no mundo, sabe? Não é por tradição simplesmente, mas por eficiência comprovada ao longo dos anos. Isso faz muita diferença. E ao longo dessa série, você vai entender exatamente por que e principalmente como aplicar isso de forma correta, para não errar na sua escolha. Isso é o telhado shingle. Então assim, me acompanhe nessa série, porque eu vou falar aqui de todos os detalhes referentes ao sistema shingle. Então, ou seja, é o sistema mais utilizado no mundo, porque ele criou escala para isso, e a gente está trazendo isso no Brasil. Eu estou no mercado há mais de 20 anos, eu conheço o shingle há mais de 20 anos, inclusive desde a época que eu especificava isso no escritório de arquitetura que eu trabalhava, mas desde então ainda existem muitas dúvidas, muitos mitos relacionados ao sistema. E aqui eu criei essa série porque aqui eu quero desmistificar tudo isso, eu quero mostrar para vocês que o sistema ele é muito mais amplo, muito mais simples do que parece, e é uma questão de você entender todo o processo. Então fica aqui comigo, que vocês vão me acompanhar nessa jornada e vão saber tudo sobre o telhado shingle.